falar sobre os comandos elétricos, certo? O que são os comandos elétricos? Eles são utilizados para automação, né, para indústria e etc. A maioria das coisas que a gente vê hoje são para a parte residencial, né? Só que hoje a gente vai ver um pouco, uma breve introduçãozinha do que se utiliza a eletricidade, né, e os componentes que se utiliza quando se fala em indústria, tá bom? E no caso, comandos elétricos é a primeira disciplina para a área industrial. Para aquelas, vocês veem aquelas empresas que têm grandes motores, construções, etc. Geralmente se tem que ter um especialista, pelo menos na montagem dessa parte dos comandos elétricos, tá? Que a ideia aqui é fazer acionamentos, né? Você fazer comandos para acionar o motor. Por exemplo, um motor que liga, desliga e etc. Que controlam a carga, né? Uma grande máquina para levar uma carga de um container para outro e etc. Então a ideia aqui é fazer os equipamentos elétricos e essas máquinas de forma que eles vão se acionar e desligar. Né? Você pode ver, por exemplo, uma máquina de lavar. Você vê em casa. Ela desliga, ela tem um momento exato que ela joga água, ela tem um outro momento que ela liga uma bomba, que essa bomba joga água fora. Ela tem um outro momento onde ela centrifuga, né? Então isso a gente vai chamar de acionamentos e a gente tem uns comandos elétricos para fazer isso, tá? Basicamente esses comandos elétricos se dividem em dois: os de força, né, que são para motores, equipamentos, e os de comando, que é onde fica o dispositivo de acionamento e sinalização, tá certo? Então, se utiliza tanto em monofásica, bifásica, que seria, por exemplo, uma máquina de lavar, que eu citei agora há pouco, ou nos trifásicos, que já são na parte mais industrial, tá? Então vamos lá, o primeiro dispositivo que a gente vai ver é a botoeira. A botoeira ele é muito parecido com o interruptor que a gente tem em casa, certo? Que a gente vai ter ali a chave de liga e desliga, tá bom? Então a ideia aqui é que você vai ter uma botoeira como ela precisa ser mais robusta, né? E uma botoeira mais segura. Né? Então aqui no caso a ideia aqui dessa chave industrial é que ela vai ter sempre um retorno para a posição de repouso. Por quê? Porque aqui é o seguinte, você pode ver que às vezes numa lâmpada, quando a gente... Em casa, no quarto, por exemplo, às vezes você não sabe se aquilo está ligado ou desligado, né? Às vezes por causa da posição, sim ou não, né? Para um lado ligado, para o outro desligado. Então às vezes acaba que você sai e deixa aquela luz ligada, um exemplo. Então a ideia aqui é que o botão ele sempre esteja na mesma posição. Né? Então você liga, ele vai ter uma mola de retorno. Então a ideia aqui é que ele sempre volte para a mesma posição, para que a pessoa sempre ligue ou desligue apertando lá no botão, para evitar que uma tática para evitar o esquecimento. Né? Tem outras táticas, outras funcionalidades aqui, mas para a gente hoje, a gente ver essa parte mais básica, tá? Exemplo de botoeira, então a gente vai ter a seletora, essa primeira aqui, que eu vou liga e desliga uma chave, né? Tem um duplo comando, ó. Aqui ele liga de um lado ao outro, tá? A gente vai ter aqui, essa aqui é um soco de emergência, essa aqui geralmente ela é utilizada em ambientes onde há risco de acidente, né? Então você apertou ali naquele botão, ele desliga todo o circuito, tá? Tem as consinaleiras, né? As consinaleiras, elas têm uma cor específica, tá? Então, assim, é padrão na indústria no mundo. Então, se você for numa indústria no Brasil ou no Japão, as cores dessas botoeiras, dessas sinaleiras, elas vão seguir um padrão. Por exemplo, a vermelha é para desligar com emergência, tá? A amarela é alguma intervenção, às vezes você quer voltar uma função e tal. Branca e azul, elas têm qualquer função que não seja de intervenção ou de parar. Né? E para ligar o motor e etc., é sempre o preto ou o verde. A sinaleira, que são outros dispositivos. Aqui a sinaleira, no caso, elas não tem botão. Né? A diferença desses anteriores aqui, e aquele que a gente estava falando, ele é um botão com a sinaleira. E existem os que são apenas sinaleiras, eles não tem botão nenhum.
Então a função aqui é só ter algum sinal luminoso, né? E alguns já são bem claros. Por exemplo, o vermelho é quando tem condição normal de perigo ou um alarme. Então, se tem ali a luzinha vermelha. O carro, a gente sabe que onde tem a luz vermelha, ele está me indicando que é algo de perigo, né? Ou seja, o carro está freando, então o de trás tem que... Tá? O verde é uma condição segura, né? O amarelo, atenção, cuidado. A gente tem o branco e tem o azul, né? Cada um com sua especificidade, ok? A gente vai ter também o contator. O contator ele é um dispositivo eletromecânico que ele é utilizado para controlar as cargas, né? Então, o que esse contator faz? Ele é um dispositivo que ele vai ter ali os... Deixa eu abrir aqui. Certo. Ele é um dispositivo que ele vai ter ali, ele vai ser ligado a partir dos contatos de um eletroímã. Como assim, professor? Veja bem, ó. Aqui seria a minha ligação, né? Liguei aqui, ó. Aqui seria a minha pilha, a bateria, etc. Quando foi ligado, vocês lembram lá do eletroímã que nós fizemos? Né? Esse eletroímã, aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai, quando essa bobina gerar um campo magnético, ela vai atrair um material magnético. Ela atraiu esse material aqui e aí ele conseguiu ligar aqui o forno, certo? Ele é muito utilizado para ligação de motores, ele é utilizado também para energia industrial e etc. Aqui tem uns exemplos que a gente tem lá no laboratório, tá? Esses contatores aqui. Então, o que eles fazem? Eles simplesmente têm uma bobina aqui dentro deles, tá? E essa bobina ela vai se transformar no eletroímã quando são energizados. E aí a ligação que ele vai fazer no circuito será a partir deste eletroímã, tá? Então vejam, aqui ele tem aqui a ligação desse nosso circuito aqui. Observe que a ligação do nosso circuito, ó, esse fio azul, ele nada tem a ver com a ligação da rede, né? Essa aqui seria aquela da tomada. Então aqui é uma segurança maior, uma segurança onde eu vou ter um outro dispositivo para poder ligar esse meu forno, tá? Então veja bem, na hora que ligou com a bateriazinha de 5 volts, foi que eu consegui ligar o forno, tá? Então isso aqui é um dispositivo para ligação aqui. Tem outro dispositivo que é o relé. O relé, aqui a ideia dele é desligar quando o componente tem uma sobrecarga, tá? Eu vou ter um relé térmico quando o meu circuito esquentou ou um relé de sobrecarga, tá? O relé ele é muito parecido com o disjuntor. Na realidade, aquele disjuntor que a gente já viu no laboratório, ele funciona como um relé de sobrecarga, né? Que aí vocês lembram quando a corrente aumenta muito, o que ele faz? Ele desliga automático, né? Deixando de alimentar o circuito, tá? Então essa é a ideia. Então geralmente ele vai ter uma lâmina com dois tipos de metais juntos, né? Que aí quando esse metal aquecer, ele vai gerar uma curva, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Então eu vou ter aqui, estou passando energia, a energia está sendo passada aqui, ó, a corrente, né, o Izinho está sendo passada e esse dispositivo aqueceu, ó, o metal aqueceu. Quando ele aqueceu, a ideia é que ele se mova. Quando ele se moveu, ele desligou o circuito, tá? Então esse relé, ele é um tipo de componente, né, bem parecido lá com o nosso disjuntor que a gente tem lá no laboratório. A gente vai ter aqui o relé normal, esse aqui é o temporizador, a gente podia até botar o disjuntor que ele entra bem aqui na ideia do relé. E um outro dispositivo muito utilizado é a motobomba. Eu trouxe aqui mais que é um dispositivo que já todos vocês conhecem. Que ele é um dispositivo que a ideia dele é bombear água. Então você vai pegar água e vai bombear. Aquela bomba d'água que você bota dentro do poço e ela vai bombear lá para cima, né? Ela é muito utilizada em piscina, irrigação, tá? A ideia dele, ele vai ter um motor elétrico, né? E ele é acoplado a um dispositivo mecânico. Como assim, professor? Ele vai ter um motor elétrico, que esse motor elétrico geralmente ele é blindado, né? Essa aqui é uma bomba que coloca dentro do poço e essa aqui ela fica fora. Lá no poço só fica a mangueira para puxar água, né? Então ele vai ter o motor elétrico para fazer girar essa bomba e ela vai fazer a sucção de água. Tá? Então, pessoal, esses são dispositivos básicos
da ideia dos comandos elétricos, tá? Eu quero que vocês dêem uma olhada aqui e eu vou passar um trabalhozinho de pesquisa para vocês, tá bom? Obrigado.